Olá, pessoal, estamos aqui em mais um podcast e eu tô aqui há 15 minutos tentando começar esse podcast, porque primeiro eu vou ter dificuldade de destrinchar aqui a carreira profissional da minha convidada de hoje, Taina Meirelles. Seja bem-vinda, Thay. Obrigada, Eu vou Nai. chamar de Thay e você pode me chamar de Nai. Tá. Mas inclusive, para dizer qual é o assunto que a gente vai tratar hoje. Também estou 15 minutos tentando definir com ela o que, é que a gente vai falar. E ela disse: eu falo de qualquer coisa. Então, para quem está em casa nos escutando, eu vou pedir para que você se apresente. Fale assim, resumidamente. Eu sei que sua trajetória, já conheço, né? Sua trajetória profissional é imensa, é bem inusitada. Uhum. Mas a gente pode também ter o foco aqui, talvez, né? Não sei se vai correr para esse caminho, mas o ponto de partida que nos uniu aqui para a gente conversar foi a CNV, a Comunicação Não Violenta. Mas não sei se vai ser bem isso que a gente vai falar, porque existem várias resenhas e desdobramentos aí da CNV, né? Muitas histórias, né, Thay? Para a gente histórias. contar. Então, Thay, seja bem-vinda. Obrigada. E conta aí para o pessoal um pouquinho, né? Como é que você chegou aqui na CNV, enfim. Boa. Resumo. Resumo porque é longa. Vamos começar por aí, né? A trajetória é longa, mas eu acho que essa dificuldade de definir o tema, né? Quando me convidou para estar aqui, falava, vamos falar de CNV, e eu estava contando para ela já tem alguns anos, eu tô assim, será que eu quero falar de CNV? Porque o que eu quero falar mais, e eu acho que eu vou começar desse ponto, é sobre a ética da não violência, né? Porque mais do que a comunicação não violenta é uma abordagem, né? Então, como uma abordagem, ela tem, né, toda uma estruturação e tem uma parte que é o modelo de comunicação, que as pessoas, né, quando conhecem comunicação não violenta, pensam que é só pensam até que é uma técnica de comunicação, na verdade ela contém um modelo de comunicação, né, em uma abordagem mais ampla, que versa sobre relacionamento humano. Então, hoje, a minha atuação profissional, eu digo, onde tem gente, eu trabalho. Então, eu trabalho com treinamento corporativo, eu faço mediação de casal, eu faço mentoria individual, né, de executivo. Hoje eu recebi uma mensagem, uma família, estamos tretando por causa de questões financeiras, você ajuda a gente? Então, onde tem gente, eu trabalho. Trabalho acompanhando pessoas que querem exercer uma parentalidade mais consciente, né, ou menos violenta. Então, tem a ver, a comunicação não violenta tem a ver com relacionamento. A gente quer o quê? Mudar eu falei, é uma ótica e também, né, a não violência é uma ética. A gente quer mudar uma lente de como a gente enxerga uns aos outros. Tem a ver com a mudança de paradigma, né? A gente acredita, eu acredito que aprendemos a nos relacionar de uma maneira, né, habitual, que em geral é violenta. E aí eu vou usar, né, violento aqui, e aí vamos falar sobre o que é ser violento, que é o habitual. Tem muito a ver com essa crença que é milenar, na verdade, em nossa sociedade ocidental como a nossa, né, também de base cristã, tudo isso, por mais que a gente não tenha religião, né, se você está assistindo não tem, mas nossa sociedade tá, eu falo, né, enraizado tudo isso. A gente enxerga uns aos outros muito sobre essa ótica da dicotomia, né? Então, certo ou errado, né? Isso. O vilão, a vítima. Então, por exemplo, se a gente tem uma treta, somos amigas, temos uma treta, né? Ou somos namoradas, temos uma treta, tanto faz. Imediatamente eu digo, se eu contar a minha treta, né, para um amigo, quem vai ser a vilã? Você. Exato. Se você contar a treta para mesmo amigo, quem vai ser a vilã? Eu. E essa visão dicotômica da realidade, né, e das relações humanas fazem com que a gente, né, se desconecte muito, gera polarização, amplifica conflito. Então, a não violência está olhando para isso e dizendo, gente, será que pode ser? É um convite, eu sempre digo que é um convite. Ninguém esteja certo e ninguém esteja errado. Que a gente não precisa ter um vilão, ou seja, as pessoas estão ambas tentando, e aí é um conceito muito da comunicação não violenta, né? Satisfazer as próprias necessidades. A gente diz assim, tem um porquê das pessoas estarem fazendo o que elas fazem. Então eu costumo dizer assim, né? Vamos trocar o certo e errado por uma outra diferenciação que eu amo, que é a intenção versus o impacto. O que isso quer dizer? A sua intenção sempre é positiva, ainda que seja para satisfazer a sua própria vida. Você está querendo, né, algo nesse sentido. Às vezes a sua intenção é positiva até comigo, mas o resultado,
que é o impacto. Nem sempre é positivo o que a gente espera. Então, se você fez algo que me magoou, me machucou, eu tô insatisfeita, eu não penso, você é a vilã, ou você quer acabar com a minha vida. Eu consigo, e óbvio, são 10 anos de prática, por isso que eu digo que eu vivo essa ética, não dou aula só disso, também dou aula disso, mas eu vivo essa ética, eu paro, consigo respirar, então passa por gestão emocional, passa por muita coisa. E eu vou conseguir hoje pausar, olhar pra você, né, refletir e falar, bom, ela fez isso, qual o impacto sobre mim? Negativo, não gostei, eu vou desdobrar porque eu não gostei para contar pra você. E ao mesmo tempo eu vou olhar pra você com essa visão positiva, que é por que que ela fez? Então eu tenho uma ação de curiosidade, uma curiosidade genuína. Eu só consigo olhar pra você dessa forma porque eu não acho que você é má. Então, se a partir do momento, e isso é muito difundido, por isso que é o habitual, e que eu conecto com a ideia que você é a má, é a vilã, eu não consigo dar espaço pra você, percebe? Então, eu não vou conseguir ter curiosidade, eu não vou conseguir imaginar qual foi a sua intenção, e muito menos, e aí entra a comunicação, eu vou conseguir dialogar com você. Porque eu vou entrar na conversa, se você é a má e eu sou a boa, como é que eu vou entrar nessa conversa? É esse pré-julgamento, pré-conceito das coisas, né? Exatamente. Que talvez seja uma barreira aí. E como é que você chegou até aí? Talvez não, totalmente, né? Como é que eu cheguei até aí? É uma ótima história. Eu vou realmente tentar resumir, né? Porque senão já viu. Sei que você pulou os capítulos aí, Pulei já foi definido. porque defini um pouco do que mas né? importante. Assim, viver na minha vida, etc. Profissionalmente, eu sou bióloga, de formação básica. Eu acertei, eu é bióloga. Eu tinha falado antes de você chegar aqui, né? Tava lembrando. Tava tentando lembrar. Eu fiz licenciatura em Ciências Biológicas, né? Me formei professora, amo ser professora, ainda sou professora. E eu fiz biologia, isso eu me dei conta muito depois, né? Porque eu acho que, eu até digo, um ser humano tem que escolher uma carreira com 17 anos, gente, eu acho um crime, viu? Mas isso é parêntese. E eu fiz biologia porque eu tinha essa curiosidade de compreender a vida, né? E aí eu adorava ciência, pensei em fazer tudo que é ciência que você imaginar, física, química, você ficava lendo revista científica, escolhi a biologia, como muita gente que escolhe a biologia com 17 anos, porque quando eu estudei genética, aí você entender e falar... Menina, agora eu entendi por que seu olho é verde. Rapaz, eu acho fascinante. É fascinante. Mas isso não deu um tijolinho pra você chegar onde você chegou também? Não é uma coisa completamente descartada. Eu acho que tá tudo bem integrado, né? Com certeza, porque a pergunta que hoje segue me movendo é a mesma. A mesma, isso. A pergunta é a mesma, é isso. Eu era fascinada, até digo, eu acho que no fundo eu sou filósofa. Porque esse é de compreender a vida e o ser humano, assim, eu tenho muita tara nisso. E aí eu fiz biologia por isso. Claro, no exercício da profissão, tal, falei, não, tá amarrado aqui. Eu fiz carreira científica, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado, tudo. E eu falo na área dura, né, que era pesquisa biomédica. E aí chegou uma hora que eu falei, mas não é isso aqui que eu tô. E não só isso, não foi só que eu encontrei uma insatisfação com esse exercício, mas eu comecei a perceber que eu tinha uma insatisfação maior com as relações humanas. A minha transição tem mais a ver com isso do que com a insatisfação com o exercício da biologia. Porque quando eu fiz o meu doutorado, por exemplo, então eu já num ambiente onde tinha muita desconexão, muita treta. Eu que sou, né, baiana, soteropolitana, fui fazer meu doutorado em São Paulo. Eu efetivamente sofri preconceito, né? Não só num contexto laboral, mas também, né, da sociedade e tudo. Tudo que eu nunca vivi aqui, vivi lá. Porque a gente sabe, né, que leituras raciais, leituras de... Tudo muda, né, como você vai se movendo. E aí eu comecei a perceber que aquele ambiente era adoecido. E eu falei, não. Aí fui pra terapia, né, pela primeira vez na minha vida, 2011, tá? E nisso, percebi na terapia, falei, gente, quase assim, eu falei, a pergunta da investigação não me importa. Eu posso trabalhar com qualquer pergunta investigativa. Mas o ambiente, as pessoas com quem eu me relaciono, com quem eu trabalho, precisa ser saudável. E aqui em Salvador eu tinha um ambiente muito saudável antes de fazer essa mudança, né? Até o mestrado. E aí eu queria largar o doutorado na época, eu fiz doutorado em cardiologia. Aí eu queria largar o doutorado, faltando 1 ano e meio, mais ou menos. Pra fazer, aí disse, vou fazer doutorado em psicologia. Ou em antropologia, queria fazer antropologia. E aí aquela coisa, você vai mudar de carreira, todo mundo fala, você é doida, já estudou não sei quantos anos, blá, 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 blá. Terminei, nisso que você vai pensando, acabei terminando. E fui fazer um pós-doutorado na Espanha, e foi nesse período do pós-doutorado que eu encontrei outro ambiente que era saudável.
E é como eu já sabia, eu falei, o ambiente tá bom, eu tô bem. E aí eu achei que podia fazer aquilo ali de novo, até que o ambiente ficou ruim de novo, porque meu supervisor na época... Aí era isso, uma pessoa que eu tinha uma relação ótima, de repente a relação ficou péssima. Ele começou, o que eu digo, falo hoje, né? E hoje eu, inclusive, trabalho também com isso. Começou a exercer uma autoridade, né? Adoecida. Então, né, toda a equipe começou a adoecer. E isso tem muito a ver com comunicação, né? O exercício da autoridade. E aí, foi nessa época que eu falei, não tá saudável o ambiente, eu tenho que cair fora. Eu já sabia disso. E coincidiu, efetivamente, aí eu pulei essa parte, vou ter que voltar uns anos, né? Na época do doutorado que eu tava percebendo essa coisa, né? Que não tava funcionando muito, e sobre as relações humanas, já na terapia, etc. Eu fiz um trabalho voluntário, né? Muita gente tá vendo, a gente vai reconhecer isso, no Centro de Valorização da Vida, o CVV. E isso mudou minha vida. Eu tô aqui também graças ao CVV, porque no CVV eu aprendi a escutar as pessoas sem julgamento. Eu aprendi isso no CVV, né? A dizer, opa, peraí, esse é o outro, essa é a vida do outro. Eu não tenho por que estar com alguém ou ouvir alguém, né, colocando a minha perspectiva de vida por cima desse outro. Eu aprendi isso no CVV. Então, quando eu vivi essa situação lá do pós-doutorado, eu tinha mais ou menos uns 4 ou 5 anos que eu tinha feito esse trabalho voluntário no CVV, eu fiquei por 1 ano e meio, então assim, fui aprendendo essa prática, e aí a minha visão de mundo já foi mudando. Eu realmente brinco com meus alunos até hoje, eu falo, gente, eu nem sempre fui assim, eu era terrível, vocês, né? Eu achava, eu queria impor, né, minha opinião, eu achava que eu tinha razão, e a expressão CVV mudou a minha vida. Eu falei, gente, eu não tenho razão. Tipo assim, eu comecei a entender porque as pessoas faziam escolhas diferentes das minhas. Sim. Antes eu não entendia, né? Porque se a gente aprende com nossa família, com o nosso universozinho, né, e tal, que só ter aquele caminho. Aí eu fui entendendo que tinha outros caminhos. Então, quando eu vivi isso lá na frente, 5 anos depois, eu já era outra pessoa, já sabia que tinha outros caminhos. E foi quando eu decidi, eu falei, bom, eu não posso ficar à mercê de um ambiente tá ruim, um ambiente tá bom. Eu vou mudar de carreira. E aí eu sabia que eu queria trabalhar com gente, queria trabalhar com conflito e queria trabalhar com empatia. Eu sabia que tinha a ver com esse acolhimento que ninguém dava, todo mundo dizia, adoro conversar com você. Então eu falava, Inclusive, quando a minha equipe lá estava em crise, nesse momento, eu falo intuitivamente, porque na época eu não trabalhava com isso, mas eu fazia uns círculos assim, botava todo mundo junto no começo da manhã para conversar. Pra falar, e aí, como é que estamos? Aí a galera chorava, porque o ambiente estava ruim. Tal. E aí a minha equipe dizia assim, né? Nossa, você devia trabalhar com isso. Aí eu pensava, isso o quê? Você devia trabalhar com isso. Aí um momento eu me convenci, falei, eu tenho que trabalhar com isso. Que não sei, tô aqui fazendo círculo, tô aqui ouvindo gente, tô aqui sem julgar os outros, tô aqui, né? Então eu fui mapeando isso. E comecei a buscar, né, em termos de profissionais, como eu podia exercer isso, que era nesse momento não tinha nome, assim. E foi quando eu conheci a comunicação não violenta. Porque 2 pessoas diferentes, momentos diferentes, me perguntaram, a CNV estava já, né, ficando conhecida naquele momento no Brasil, a gente está falando de 2016, 2017. E aí as pessoas diziam, você é da CNV, né? E eu não sabia nem o que era. Você faz comunicação não violenta, né? Eu não sabia o que era. Aí quando começou a chegar, eu falei, bom, eu acho que eu tenho que ver o que é. E efetivamente, primeiro curso, né, me inscrevi no curso de CNV. Na primeira hora, assim, o professor tá lá, né, foi um curso com Dominique Barter, né, que foi um facilitador inglês, né, veio pro Brasil há muitos anos, aprendeu direto com o Marshall, foi um pioneiro. Uma hora que ele tá lá, eu fiquei olhando assim, aí falei, rapaz, eu sei fazer isso aí. As pessoas tinham razão. E foi assim, nesse dia, eu entendi, falei, bom, a comunicação não violenta é isso, eu vou por aí, porque ela vai me permitir, e eu vou dizer desse jeito, não é porque é assim que eu enxergo mesmo, ela vai me permitir dizer o que eu digo, fazer o que eu faço com lastro, vamos dizer assim. Ela vai me dar, né, um suporte, porque é isso, eu acho que já uma atitude, uma ação, uma facilitação não violenta, mas eu não conseguia nomear isso. E como eu falei que eu já era professora, né, desde sempre, então eu estudei, porque, claro, o Marshall criou a CNV, mas é isso que eu falo, a ética e o exercício da não violência
existem muitos outros, né, pensadores, pesquisadores e educadores, principalmente, que navegaram esse mundo. Então, também na minha formação como professora, o meu exercício em sala de aula já era muito não violento. Mas eu consegui dar nome às coisas. E aí, eu mergulhei. Não, mas é impressionante hoje como você fala e você traz essas definições, assim, que são coisas do dia a dia que a gente, pô, olha como você já arrumou as palavras, já sintetizou isso aí. A gente, só o fato dessa arrumação já nos faz compreender melhor o que são essas relações, né? E como a gente vive numa dicotomia de certo e errado, como você trouxe aí no início do podcast. Eu acho que também essa questão da tecnologia traz muito essa polarização, talvez, né? Porque se você olhar em comentários, é muito difícil você ver discussões, né, tirando as exceções, assim, mas discussões profundas em que a pessoa realmente está sendo imparcial naquela polêmica, né? Nunca vi, é raro. Quem até tenta ser imparcial é linchado depois, porque parece que está, né? Então, como é que a gente consegue melhorar essa lente de enxergar o mundo, Thay, sem essa polarização? É possível? Como é que a gente chega lá? Possível, com certeza porque, como eu disse há pouco, eu falei, gente, nem sempre eu fui assim. Eu aprendi a ser uma pessoa, né, uma pessoa julgadora. E aprendi bem. Eu cheguei a um ponto, né, lá, né, anos atrás, 15 anos atrás, que eu gostava de confusão. É verdade, eu gosto de contar. Uma coisa que, né, a gente encontrou, né, meus alunos gostam de mim e falam, você conta as suas histórias. Eu falo, gente, eu conto minhas histórias porque elas são reais. Eu cheguei ao ponto de uma vez, estava num avião, não sei se já aconteceu com você, você tá no avião, acontece com várias pessoas. Aí eu vou sentar na minha cadeira, tá ocupada. Aí a menina disse, eu disse, esse é meu lugar. Aí ela pegou o bilhete e disse, também é o meu, era verdade. A gente tinha a mesma cadeira. Eu conto esse episódio porque ele é icônico. As duas estão certas. As duas estão certas. Como é que media isso? Como é que eu me senti? Não, e quando ela me mostrou o bilhete igual, eu senti... Gente, isso é terrível, mas é real. Eu senti prazer. Sabe por que eu senti prazer? Me enchi assim no meu corpo. Eu lembro de subir assim um negócio. Eu me inflei assim, ó. É sério. Você sabe por que eu senti prazer? Porque naquela hora eu ganhei uma razão pra brigar. Você sabe o que é isso? Eu lembro, eu tava muitos anos atrás com um ex-namorado, a gente tava chegando no avião, né? E aí eu me movi assim, disse, vou pra onde que eu ia, já fui em direção à cabine, disse, vou arrumar confusão. Ele segurou meu braço. Aí eu nunca esqueci, assim, segurou meu braço, olhou pra minha cara e falou assim, Thay, tipo, o que você está fazendo? Aí na hora que ele disse isso, ele falou, precisa você arrumar essa confusão? Na hora, aí, assim, eu acho que naquele dia eu enxerguei a violência em mim. Eu parei assim, e eu me senti envergonhada. E aquele dia mudou minha vida, assim. Eu parei, não fui reclamar com ninguém, nem me lembro o que aconteceu, eu sei que não teve confusão. E a gente viajou, né? Sei lá. Eu acho que até alguém resolveu. Mas esse momento pra mim foi icônico porque eu vi a violência em mim. Então você perguntou, é possível? É possível. A primeira coisa que a gente precisa é reconhecer a violência em si próprio. Como eu reconheci nesse momento. E não e reconhecer nesse lugar genuíno de, gente, a violência tem impactos. Tem impactos negativos nos outros e em mim mesmo. Quem eu estava me tornando, né? Quem eu tinha me tornado. E naquele momento eu senti vergonha, eu falei, eu não quero ser essa pessoa. Então, é possível mudar? Agora, é o que você tinha dito um pouquinho atrás, as pessoas não percebem como eu não percebia. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente perceber. Às vezes a gente precisa ter alguém, né, que vai sinalizar a gente. Mas observe e sinalizar de uma maneira amorosa. Quer dizer, o que está acontecendo? Você está vendo? Não é um impacto? Ou ter uma inspiração, assistir esse podcast, ver uma pessoa que vive, né, uma outra ética de já vive uma ética de não violência, também é inspirador. Eu sei que hoje eu sou uma pessoa que proporciona, né, provoco as pessoas nesse lugar. É muito comum as pessoas me conhecerem e ter essa primeira experiência que fala... Eu vi um monte de coisa que eu não tinha visto. Nossa, agora eu me vejo diferente. Muitas vezes a pessoa, como eu senti, sente vergonha, sente culpa. E aí a gente entra com outra, eu vou falar, estratégia que também faz parte dessa lente, que é a compaixão, né? Quer dizer, você é assim porque você aprendeu. É isso. Eu senti vergonha, mas eu a ideia não é se culpar. Porque eu digo, essa violência que está em todos nós, essa polarização, se for das redes sociais, é lugar comum. Eu disse a você, eu não vejo outra coisa. Então, a gente precisa
enxergar impacto, enxergar que há outra possibilidade. E, gente, há outras possibilidades, né? Só para... Claro, você foi para as redes, eu fui, né? Porque você falou... A pergunta final foi, é possível? É possível. Eu vejo essas polarizações nas redes sociais, eu não vejo outra coisa em discussão. Inclusive, um dos conteúdos que, né, eu costumo escrever em rede social é quando tem treta, aí as pessoas mandam pra mim e falam, o que você acha? Aí eu vou lá sempre escrever, sempre a mesma coisa, gente. Vocês que gostam dos meus textos é porque vocês não percebem. Eu vou dar aqui o segredo. Eu sempre faço a mesma coisa, né? Que é... Tem uma receita pra olha, isso. gente, fulano, nananã, olha, isso, ninguém tá errado. O que eu faço é isso. Eu falo, fulano tá defendendo isso, Beltrano tá defendendo aquilo. Vocês conseguem perceber? Poxa, então, e você? Por que você está tomando partido? Acho que a pergunta é esse lugar. Por que essa necessidade da gente ver a treta dos outros e tomar partido, né? Que nas redes sociais é o que a gente vê. Qualquer coisa que aconteceu, começa aí, eu sou do lado A, você é do lado B. Todo mundo tem que se pronunciar. Exato. E o pior, que eu digo, não só nos comentários a gente vê, porque eu acho que é a hora que a coisa grava, né? Recentemente, inclusive, teve um conflito aí em redes, coisa de aqui de Salvador, que a gente pode falar, outro exemplo, mas assim, as pessoas não só comentam ali, como elas se sentem autorizadas aí no perfil da outra pessoa que tá na treta pra dizer desaforo. Então as pessoas compram a briga, não basta. Eu digo, gente, você não tem muito conflito, ou você não tem conflito suficiente na sua vida, não? Pra se meter no conflito dos outros. Você pega um highlight de um veículo de comunicação e determina que aquilo é a síntese da verdade. Exatamente. E então, não entende o viés que tá ali. E uma visão reduzida de realidade. De reduzida. Que tem a ver com o ponto que eu falei, que é uma ausência. As pessoas hoje não têm curiosidade. Porque se você tiver curiosidade, você sabe que a realidade não está ali, não tem como. Ali é só um recortezinho. O que é que você tem que fazer? Procurar, buscar, investigar, perguntar, conversar, para que a sua, né, os seus argumentações, a realidade seja ampliada. Aí você vai emitir uma opinião. Mas... Eu não sei nem se eu quero emitir opinião, mas na verdade... eu digo se você quiser, né? Eu tenho uma dificuldade que às vezes o mais óbvio que esteja, o que eu concordo, os valores que estão ali embutidos, às vezes tá bem claro ali numa notícia, mas eu tenho dificuldade de militar, porque eu não sei o entorno que está naquela realidade ali para realmente entrar na discussão. Claro, né? Então, tirando as exceções, mas não vamos generalizar tudo. Mas é muito esse sentimento. E aí, enquanto você estava falando, me deu vários insights aqui, no sentido de que qual a diferença, né, de você... na situação do avião, por exemplo. Você ser uma pessoa que vai se encolher diante de uma situação como essa ou vai atacar, né? No caso, você disse que percebeu sua violência. Mas existem os dois lados. Existe aquela que sempre está se encolhendo em situações, às vezes está até certa, ou não tem certo ou errado, né? Não vamos polarizar aqui. Mas como é difícil, né, da gente sair desse meio termo. Que a gente tem que ou ser uma coisa ou outra, entendeu? Como é que a gente consegue sair disso? Essa é uma excelente pergunta. Vamos nesse exemplo. E é verdade, né? Tô falando, né? A gente estava falando mais desse... Claro, são dois extremos. E a gente está falando de... Eu vou explodir, né? Que eu, nesse exemplo do avião, estava nesse lugar. Queria arrumar confusão. A gente traz a mesma lente da dicotomia que você falou. Então, tem aquela pessoa que vai explodir e tem aquela pessoa que vai se retrair. A gente chama isso dentro da não violência, né? Nomeia essa polarização, essa dicotomia como dominação. Então, exercício de dominação. O que é? Eu tenho razão, né? Então, dominação mesmo. E tem a ver também com, vamos falar, já que tocamos nesse ponto, com exercício de poder. Né? Quando eu falo de dominação, tem a ver. Eu não só tenho razão, eu sou melhor que você. Eu tenho mais direito que você. Aí você já percebe uma desumanização. O outro extremo é a submissão. Que é, né, a pessoa que está do outro lado e diz, eu sou menor que você, eu sou menos importante que você. Então, é verdade que duas coisas são verdadeiras. Uma é que muitos de nós assumimos mais um desses lugares, e aí isso depende das nossas experiências anteriores, né? Enfim, tudo que a gente vê das nossas questões. Questões pessoais, né? Nossos traumas, nossa relação, nossa família, tudo isso. E, então, às vezes eu assumo mais um lugar do que outro, mas outra coisa que é verdade é que nós também, né, a gente transita nesses dois lugares. Um exemplo clássico, eu digo, no trabalho você se submete.
né? Toma pauta ali, ó, plá, 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 ouve as coisas, né? E fica calado, se submete. Quando você chega em casa, o que você faz? Explode. Você explode. Então, em casa, você vai dominar. Isso é o que eu falo, a terceirização da violência. Porque tanto a submissão quanto, né, o lugar da dominação, ambos são violentos. E eu vou dizer, não, já que eu sofri aqui, agora eu tenho que estar por cima, né? Não vou sofrer. Então, a gente acredita na não violência, que a expressão da violência, da agressividade, por isso que a gente defende isso, ela é, na verdade, um pedido de visibilização da dor. Eu sei que é difícil para as pessoas, quem está assistindo talvez olhe para essa parte e fala, como assim? Você vai olhar uma pessoa sendo agressiva, etc, e você está falando que é uma expressão de... é um pedido, a pessoa quase está pedindo para que você veja a dor que ela sentiu. Eu digo, é isso mesmo. É isso mesmo. Vou voltar no exemplo do avião. Claro que naquele momento eu disse, eu cheguei ao extremo de ver, né, que não tinha lugar. Qual é a experiência que eu tive? Me encher, eu falei, uma coisa prazerosa, vou brigar. Eu tô desconectada, naquele momento eu estava desconectada do que a gente está chamando de dor. Então, o exercício da prática da não violência, eu vou me reconectar com isso assim, poxa, tem uma insatisfação? Como é para você chegar no avião e ter uma pessoa no seu lugar? É uma experiência gostosa? É boa? Não. É um desconforto. Então, é isso que a gente acredita. Então, diante de um desconforto, eu vou buscar, né, lidar com aquilo e muitas vezes, porque a gente aprendeu, foi autorizado, nossa sociedade cultiva isso, eu acabo indo para o extremo da violência. Então, eu entendo, enxergo o mundo assim. A pessoa que tá... Porque o exemplo do avião é ótimo, porque eu era essa pessoa. E a gente vê na sociedade um monte de gente nesse lugar, e você fala, não, essa pessoa não tem no sentido, ela é má. Na verdade, a gente acredita que é o quê? Essa pessoa já viveu, já tá a violência, as atitudes, as ações ali tão normalizado que ela tá desconectada. E quando eu digo desconectada da dor, é desconectada da emoção. É desconectada da própria humanidade. Então, o exercício da não violência é uma reconexão com a humanidade. Quando eu olho para você, voltando ao que a gente já falou aqui em algum momento, e eu não acho que você é má, eu tô enxergando você como um ser humano. Falho, que faz coisas negativas, assim, que me impactam negativamente, mas eu não acredito que você tem intenção de acabar com a minha vida. E se alguém, as pessoas sempre me perguntam, ah, não, mas fulano tal, tem sim, ele é mau, ele quer acabar com a vida das pessoas. Eu digo, ó, eu acredito, como eu falei, que é um nível de desconexão, onde a violência já se tornou um espaço comum. Mas essa pessoa lá no fundo, gente, ela é humana, assim como você, sabe? Então, bom, eu falei, que eu já até me perdi da pergunta inicial. Mas acho que é possível, sim. Você acha que você acha que a internet, as tecnologias, né, trouxe essa lente assim de nos tornar mais agressivos, ou isso é uma condição humana também, né? Porque acho que deu voz a todos, o que é bom, né? Mas também tem uma camada ali permissiva que acaba abrindo espaço para esse tipo de violência digital, que acaba polarizando. E todo mundo quer se posicionar de um lado ou de outro em discussões e polêmicas. Então, isso aumentou? Será que... ou isso é uma condição humana? Onde tiver ser humano vai ter treta. Não, são muitas perguntas. Eu vou passar a última. Onde tiver ser humano vai ter treta. A gente pode voltar a isso depois. Fato. É fato. E aí a gente pode voltar e dizer por quê, inclusive. Mas quando você disse... Acho que o ponto principal dessa sua fala, né, você falou... A internet deu voz a todos. Partindo do que a gente estava conversando, se as pessoas vivem numa sociedade extremamente violenta, que é fato, sim ou não, né? Outro fato. Todas as desigualdades que a gente enfrenta, né? Enfim, exercícios de poder, né? Que privilegiam uns, prejudicam outros. Essa é a nossa realidade social. Então, as pessoas estão acumulando desconfortos. É exatamente sobre o que a gente estava falando. Então, na hora que eu tenho voz, eu tenho um canal, eu falo assim, o desconforto em nós, gente, ele só está esperando uma oportunidade de ser visibilizado. Porque nós somos humanos, isso é da natureza humana. Então, na hora que eu tenho uma possibilidade, uma janela, que seja ali um comentário, eu posso no meu celular dizer, eu vou expressar a minha dor. Aí você vai dizer, não, mas não é... As pessoas vão lá e expressam ofensa. É exatamente o que eu estou dizendo. A ofensa é uma expressão da dor. Então, a resposta é o que você trouxe. A internet
deu voz às pessoas. Por isso que a gente vê mais violência. Não porque estamos mais violentos, não porque somos violentos, mas porque somos seres que sofrem muito, eu diria assim. A gente acumula muito desconforto. Então, se eu não tenho onde dar vazão, eu vou achar. E eu acho que o fenômeno da internet, das redes sociais, sobretudo, que é onde a pessoa vai lá e pode dizer o que ela quiser, né? Reflete muito essa ausência de espaço para elaborar desconforto. As pessoas, e aí eu quero te ouvir, inclusive, né? Sua experiência, assim, como você vê ou enxerga, mas eu enxergo da seguinte forma: as pessoas não têm espaço de elaborar desconforto e dor. Nem mesmo nas relações mais íntimas. Porque nós somos seres que... O que a gente aprendeu desde a infância? Quando eu tô com desconforto, eu tô com raiva, eu tô triste, eu começo a chorar, o que eu escuto? O que você escutou na sua vida? Quando você começava a chorar? Consolos. Né? Ou coisas assim, ai... Ou tipo, mas também, né? Assim, sei lá, culpas. Ou é, ou é Ou uma ajuda, justificativa do tipo, não, você tá assim porque você fez porque fez aquilo. isso, consequência, causa consequência. Ou as pessoas querem te botar pra cima, né? Uhum. Se você tá triste, é assim, não fica assim. Não, Então, isso é nada, né? exato. Minimize essa dor e vá ser feliz. Exatamente. Então, esse ponto de nós somos uma sociedade que não sabe ficar com desconforto. E isso é o prato cheio para a violência e a agressividade. Exatamente. A mudança precisa vir daí. Então, você falou, era possível? Eu tomo consciência. Como tá? E agora eu tomei consciência mesmo, eu não quero mais ser essa pessoa. Como é que você tem lidado com seus desconfortos? Na prática da não violência, né? E por isso que eu falo, dá aula, tem grupo, tem, né, encontro, porque a gente cria espaços de elaborar desconforto, sobretudo. Né? Treinar também os modelos de comunicação, mas treinar desconforto. Se eu não tenho onde elaborar, eu vou achar. E as redes sociais são nesse espaço. Porque na minha vida, ou eu tenho meus sentimentos minimizados, né? Eu falo, as relações íntimas, infelizmente, não é porque a gente quer, mas é porque a gente aprendeu a se relacionar assim. São espaços, em geral, de muita violência. Onde eu expresso o meu desconforto para você, você vai começar a se defender, você não vai me ouvir. Você começa a se defender. Na relação, por exemplo, de parentalidade, né? É muito comum também. Aí você vai expressar um desconforto para o seu pai, para sua mãe, ele vai minimizar a sua dor. Por isso que, né, a questão da educação não violenta, hoje que tem muita gente olhando para isso, é fundamental. Nossas crianças precisam aprender outra coisa. Algo melhor do que o que a gente aprendeu. Ter uma educação mais amorosa, menos violenta. Então, eu acho que é só isso. É uma janela. Tá todo mundo assim, ó, tô sofrendo aqui, não posso, tenho que esconder meus sentimentos. Só que eu falo, por mais que você queira esconder seu sentimento, ele não vai embora. E aí tem uma oportunidade ali de colocar o desconforto para fora, eu vou colocar. Só que eu vou colocar em forma de violência, como eu queria fazer no dia do avião. Percebe? Não era, eu falei, claro que você pode até dizer, eu pensei agora, né? Pô, mas você ficou tão incomodada para fazer um barraco porque a menina tava no seu lugar? Então eu digo, claro, gente, o que eu tô dizendo aqui não era só isso. Aquilo foi um estímulo e foi uma oportunidade, percebe? Claro que não justifica. E isso é o que mais a gente vê na violência, né, na sociedade. Ações que você fala, gente, como assim? Aí por isso eu acho que a pessoa é má. No fundo, o que está acontecendo? Essa pessoa está ali expressando, né, através da violência, um monte de desconforto que ela acumulou, porque ela não tinha espaço. Né? Então, isso é o que eu penso sobre as redes sociais também. Essa questão das redes me intriga bastante, porque, né, eu sempre trabalhei com tecnologia e sempre adorei essa questão da conectividade. Isso eu tô falando lá dos anos 90, quando começou a internet. Então, para mim, isso era fascinante, você ter um instrumento que fizesse conectar com uma pessoa do outro lado do mundo. Claro. Isso era maravilhoso. Hoje as pessoas já nascem nessa realidade e não sabem a diferença de que viveu numa realidade que não existia isso. Exato. Então, da mesma forma que a gente tem esse alcance, a gente tem outras consequências. Por exemplo, hoje a gente vê as relações pautadas em aplicativos. Então, a gente precisa de uma mediação, e isso mudou bastante
E eu tô falando de todo tipo de relação, a gente já falou de várias aí, parentalidade, né? E você trouxe, na verdade, você traz tantos assuntos, né? Você falou Por isso que eu te falei que era difícil. você falou da educação das crianças, né? Para a gente ter uma educação não tão violenta, mas aí vem a permissividade excessiva. Então, isso aí dá caldo, mas vou deixar esse parênteses para depois. Mas as relações, vamos Que para as tem a ver, relações. ó, só para, já que você fez, eu vou fazer só o parênteses. Eu não Vários falei. parênteses. Vários parênteses, a gente faz parte. Lembra que a gente falou da dominação versus submissão? Então, quando você fala dessa Sim. parentalidade, é a mesma coisa, gente. Mesma É um coisa. exercício violento né, da autoridade dentro da relação pai e filho. Ou a permissividade. O que é a permissividade? É a submissão. Então, pais, isso é o que mais a gente vê. Pais que não querem reproduzir, né, o modelo de educação violento. O que é que eles fazem? Não quero. Eles vão para o outro extremo. E aí eu digo, ai, pô, tá aí, parece que é isso, a gente só sai daqui né, de um extremo, do 8 para 80. Eu falei, gente, porque o seu cérebro tá programado para isso. Mas tem outra possibilidade? Tem. Olha eu aqui para mostrar, né? E eu conheço tanta gente que vive, né, pratica não violência. Então você não é esse lugar, eu não quero deixar de ser violento para ser permissivo, ou autoritário, que seria a palavra nesse caso, né? Autoritário para ser permissivo. Assim Exato. como a gente fez, é o recorte da parentalidade. E a mesma coisa com as lideranças, quando eu trabalho com liderança, é o mesmo padrão. Por isso eu falei, quando a gente aprendeu a se relacionar, a gente leva isso para todos os espaços. Então, se eu exercito minha autoridade de uma maneira adoecida, né? eu quero sair daí, vou ser permissivo. O que eu mais acompanho são lideranças permissivas. Porque tá ali querendo ser um líder, né, legal, humano, tal, se perde. Aí não consegue levar e fica e vai para aquele lugar, né? De todo mundo faz o que quer, igual as crianças. O filho faz o que quer. É esse lugar? Não. Esse lugar é igualmente violento. Então, é treinar para ir para o caminho do meio, né? E aí a comunicação não violenta ajuda muito nesse sentido. Por isso eu digo, tem um modelo de comunicação, é só uma parte. É sobretudo ela traz, né, consciência e ferramentas para a gente aprender a viver nesse caminho do meio. E aí, como a tecnologia, e voltando, impacta nesse caminho do meio? Porque hoje a gente está mediado por isso. Até, né, os relacionamentos amorosos são mediados por isso. São agora cardápios, né, e a relação se resume a isso. E as relações não engrenam, né? De novo, não vou generalizar, porque tem muitos relacionamentos que nasceram daí, mas é um espaço bastante hostil, mas é a realidade de hoje. É verdade. Ó, você é da tecnologia, você vai dizer melhor que eu. Posso contar a minha experiência com tecnologia, né? ou como eu enxergo. Eu enxergo a tecnologia, assim como a própria CNV, né? Como uma ferramenta, no sentido de, né? Algo ali que vai nos ajudar a chegar. Eu acho que a gente precisa saber, né? Isso, de onde a gente sai para onde a gente quer ir. E é como a gente tinha falado agora da dor. A tecnologia, porque ela deu esse espaço de voz para as pessoas, né? Estou expressando minha dor através da violência. Esse é o impacto. Como é que a gente pode, não sei, né? Você pergunta, eu penso, usar a tecnologia a nosso favor. Né? A gente, por exemplo, no meu trabalho, a gente usa. Vamos fazer os grupos, né? Online, não sei o quê. Eu acho que a gente olhar para a tecnologia como uma ferramenta, eu acho que isso falta, né? Eu falei, eu queria até te ouvir, né? Mas porque eu acho que a gente se perdeu um pouquinho, parece que a tecnologia é determinante do nosso comportamento, né? E aí eu vou entrar no que você citou sobre essa coisa dos aplicativos, por exemplo, né? Também os aplicativos de relacionamento, quando eles surgiram, né? Tem gente aí que diz, eu não peguei essa época, não usei, não usava nessa época, mas que diz, pô, era uma ferramenta, isso para facilitar, o que é que queremos? Como eu falei, sei de onde eu estou saindo, para onde eu vou. Quero facilitar a conexão. A oferta e a demanda. Né? Encontrar pessoas, conhecer pessoas, tal. E aí dizem aí as línguas que viveram que funcionava bem. Né? Eu conheço pessoas que casaram, todo mundo diz, conheço pessoas que casaram no começo do Tinder, eu também conheço. O que hoje, né, também não tem só o Tinder, tem um monte de aplicativo. Você vai dizer, a ferramenta parece que não sei, não mudou muito, claro, toda hora tem recurso novo e tal. Mas, o que é que mudou? Eu acho que algumas pessoas, né, têm uma esperança, uma expectativa de usar da mesma forma que era no começo. Mas não encontra mais.
né? Eu digo, eu também sempre vejo essas coisas e acompanho e vai dizer, as mulheres, outro dia eu vi algo que diz assim, as mulheres que usam aplicativo estão procurando homens que não usam aplicativo, né? E os homens que usam aplicativo, como era a parte dos homens, né? Estão procurando as mulheres. Não sei, É mas um é das... recorte é uma coisa interessante assim. esse, eu nunca tinha parado para pensar. E eu achei interessante, mas aí vamos entrar, que é, vamos ficar só com o primeiro, que a segunda parte eu nem lembro, mas assim, as mulheres que usam aplicativo estão procurando homens que não usam aplicativo. Aí eu olho e falo, faz algum sentido isso. Por quê? Aí eu vou falar dessa origem lá. Ah, porque eu tô buscando eu tô no aplicativo porque eu quero encontrar, conhecer pessoas, quero me conectar, quero me relacionar, quero construir e tal. E aí você vai dizer, ah, mas não tem homens assim, óbvio que a gente está generalizando, mas é o que a gente vê hoje na discussão, redes sociais o tempo todo. Esses homens não estão lá. E aí, outra vez, a tecnologia é só meio, é só ferramenta. Não é o problema. Eu acho que ela não é o problema. Uhum. Por que que aí você vai dizer, ah, o cara que quer a mesma coisa, quer se relacionar, que tem recurso, se aproxima assim, né? Tá mais próximo de uma igualdade, acho que é o top falar igualdade, né? Quando a gente tá falando de gênero, exercício de poder numa sociedade patriarcal, mas se aproxima mais, tal. Realmente, é fato, assim, dificilmente esse cara vai precisar estar no aplicativo. Entendeu? Porque a gente pode usar, inclusive, adjetivo. Vai falar, se o cara é decente, vai ser fácil ele, não precisa ele entrar no aplicativo. Já para mulher que se relaciona com homem, né, tá difícil encontrar na vida real. Aí ela vai para o aplicativo, porque tem ali um catálogo, mas ela quer uma esperança de encontrar a mesma coisa. Não vai encontrar, assim como ela não está encontrando na vida fora do aplicativo, entendeu? Então, não acho que o problema é o aplicativo. Né? O problema é essas mudanças, e a gente pode entrar por aí se você quiser fazer, se fizer sentido, em como a gente se relaciona ou quer se relacionar hoje no campo afetivo. Exato. Porque assim como a gente falou da parentalidade, que a gente está falando de 1 a 2 gerações atrás, os pais mandavam, você tinha que obedecer. Você questionava isso? Não. Inclusive, o pai batia, deixava de castigo. Eu apanhei. Você que está assistindo a gente aí deve ter apanhado. Então, nós somos da geração, né? Eu, quando dou curso, que trabalho essencialmente com adultos, eu digo, quem não apanhou aí, levanta a mão. Aí, em grupo de 40 pessoas, tem 2. Eu falo, sortudo. Hoje, bater nos filhos é crime. Entendeu? Absurdo. E é criminalizado e tem que ser mesmo. Então, falar, existe uma mudança na forma. Eu acho, né, de verdade, e eu tô muito feliz com isso. Eu acredito que a gente está mudando nossa forma de relacionar em direção à não violência. A comunicação de antes era essa violência. Hoje a gente tem outras ferramentas para poder chegar no mesmo objetivo educativo, né, de formação dos filhos, de formação de valores e identidades. Então, a gente está conseguindo enxergar para não reproduzir mais alguns valores, mas a gente está deixando brecha para outros, né? Esse é o ponto de atenção, eu acho, na questão. Isso é bem legal que você trouxe, porque tem a ver com a pergunta, né? Se é possível e como. Você disse, no nível de que eu falei, o primeiro passo, tomar consciência, já estamos tomando enquanto sociedade, né? Na educação dos filhos, nos relacionamentos afetivos. A gente não quer a mesma coisa que nossos pais... A gente não quer dar nossos filhos o que nossos pais nos deram. A gente não quer tratar nossos filhos igual. Eu não quero me relacionar, né? Ah, uma mulher quer se relacionar com... Né, que se relaciona comigo. Eu não quero uma relação com um homem como foi a relação dos meus pais. Eu olho, eu falo, Deus que me livre. Eu não sei a sua sensação, tá? Falo minha família, coitada, porque eu falo minhas histórias mesmo. Eu, quando eu estou hoje, né, com meus tios, meus velhos, os homens, né, da família, tudo, ouço as histórias, as conversas. Outro dia de suas amigas, que eu tive lá, é raro, né, minha família, parte de pai é de Alagoas. E aí eu volto e falo assim, rapaz, eu olho assim, eu falo, jamais me relacionaria com nenhum desses homens. Deus que me livre, é meu pai, meus tios, mas assim, como homem, socorro. Então, isso também está mudando. O que está faltando? Você falou, então consciência já temos. Estamos tendo, né? Ganhando pouco a pouco. Falta ganhar recurso. Ferramenta. Aí a CNV entra como prato cheio, como você disse. Porque eu aprendi, minha família tinha uma comunicação violenta comigo. Eu não quero ter, mas eu não sei, eu vou dizer assim, porque as pessoas me dizem isso, eu não sei o que botar no lugar. Eu tiro o que eu aprendi a fazer, que é o modelo, eu preciso adquirir outro repertório. A gente está falando sobre aquisição de repertório. Então,
E o que é a aquisição de repertório relacional? Eu preciso aprender a me comunicar de uma maneira não violenta. E para me comunicar de uma maneira não violenta, eu preciso aprender a fazer a gestão das minhas emoções. Porque como mudança de comunicação não é técnica. Como eu falei, a CNV tem um modelo? Tem. Que ela vai te convidar a falar, eu prefiro isso do que isso, blá, blá, blá. Mas eu posso aprender perfeito o modelo, que é o que eu acompanho as pessoas há muitos anos, né? Há 10 anos eu tô nessa jornada. E as pessoas dizem, na hora da treta, na hora que a emoção fica alta, transborda, eu não consigo usar esse repertório que eu aprendi. Claro que você não consegue. Por quê? Porque nessa hora as suas emoções, né, vão ultrapassar ali. E quando eu gosto de usar, em geral, a palavra emocionado. Quando eu tô emocionada, qual é a questão prioritária? É eu cuidar da minha comunicação com você? Não. Quando eu estiver emocionada, eu vou voltar aos meus padrões reativos, porque a prioridade naquele momento é eu me defender de você. E aí não tem a ver com que eu só ache que você é vilã, mas esse pensamento vai voltar na hora, justificando que eu tô em dor. Percebe como tudo se conecta? A emoção, o pensamento e o recurso. Então, na hora que eu entro em dor, o meu sistema, minha mente traz de volta o pensamento que é, você precisa se proteger dela. E aí, tudo que eu sabia sobre se comunicar bem, por exemplo, eu vou esquecer e vou outra vez ser agressiva com você. Por isso que não tem fórmula mágica. Então, tem o recurso. Eu adquiri um recurso de comunicação. Preciso também adquirir um repertório, recurso sobre emoções. Comunicação não anda separado de emoções. E esse é um grande desafio, porque muita gente, inclusive que procura a comunicação não violenta, né? Como eu disse, já tem 10 anos que eu trabalho com isso, eu estou nessa trajetória, querem aprender a comunicação. E aí acham que o método é rápido. Não, me ensine aí. Vi um curso, tal, 3 horas, fez um workshop, aprendi, nunca mais. É um processo. Não consegue fazer nada, né? Porque tem a ver com a emoção. Então, como para finalizar, repetindo, porque isso importa demais, gente. A gente precisa ter essa consciência. Como eu disse, qual é o antídoto da violência, a sociedade, não sei o quê. Precisamos abrir espaço para o desconforto, para lidar com o desconforto de forma saudável. Se a gente aprende a fazer isso, aí a própria comunicação que é violenta vai perder mais no sentido, né? De ser porque eu não preciso mais me proteger de você. Eu posso aprender o modelo. Então como é que eu digo isso, tal? Mas eu preciso ter espaço no corpo, percebe? Porque se eu tô irritada, estressada, com raiva, me sentindo ameaçada, não tem repertório que vai fazer eu ser não violenta com você. Eu vou ser violenta com você. Depois eu posso me arrepender. Até falo que também tá tudo, quer dizer, tudo bem entre aspas, depende da situação. Mas que é outra coisa que as pessoas não fazem. Vou finalizar com isso. Se eu fui violenta com você, agressiva na minha comunicação, e eu percebi isso, eu posso fazer reparação. É outra coisa que as pessoas precisam aprender. Reparar, né, pontes em relacionamentos. Gente, é possível. É importante eu digo, você faça o trazer CNV isso. no dia seguinte, porque as pessoas acham que o que aconteceu está acontecido. Não é assim. O que aconteceu, o impacto está lá. Impacto, a gente acolhe, a gente lida, a gente conversa. Para quem está nesse processo e quer mudar, eu até digo, a coisa primeira que você vai aprender assim é a reparar. Porque você não vai conseguir ser não violento do dia para noite. Mas, fui violento no outro dia, eu vou lá, reparo, tal. Observe, eu não estou aqui justificando que podemos ser violentos, Não tá? pode fazer Quero isso cuidar ciclos disso. de Exato. violência e reparação, violência e reparação. Não é para também, normalizar isso, né? Vamos deixar claro. Mas aprender, acho que o principal é que a reparação importa. Porque não sei se você já acho viveu fundamental. isso, mas muita gente assim, já aconteceu. Não tem mais jeito. O outro ficou chateado, deixou pra lá. Não, eu digo sempre para meus alunos assim, não deixe pra lá. Não deixe. Tanto, né? Eu adoro isso, que tem muitas experiências que as pessoas têm comigo, né? E aí elas vão lá reparar coisas de, às vezes, de anos. De anos. E falam, eu vou ter aquela conversa há 5 anos lá que eu nunca tive. E eu digo, tenha. E isso deve ser libertador, né? É momento de reparar. Deve ser libertador esse momento de resgate, de uma reparação lá que tá remoendo em você, que você nem sabe mais, mas está saindo de outras formas, essa violência vivida, sofrida ou realizada. Então, para mim é muito desafiador, claro que, né? E pode, né, você falar,
vou te entrevistar, vamos falar sobre parentalidade. Você Ok. fala. Tem vários assuntos aí que eu tenho certeza que você faz um pilar profundo de cada. E aí a gente vai, ó. Que aqui a gente tá só surfando, né? E quando você Exato. entra em um aí, você ainda dá muito caldo, né? E eu tô dizendo isso porque que eu acho que é o que a gente, né, nessa conversa Uhum. a gente tá deixando claro isso, Uhum. né? Até já nomeei. A maneira que a gente se relaciona é a maneira que a gente se relaciona. Uhum. Então, se eu tô falando de parentalidade, eu vou perceber o padrão. Se eu falar da relação afetiva, eu vou perceber o padrão. Se eu falar da minha relação profissional, eu vou perceber o padrão. Então, eu tô falando aqui isso. Quando a gente fala de não violência, precisamos reconhecer nossos padrões. E outra coisa, reconhecer padrões, que eu acho isso também maravilhoso no convite da não violência, que é o meu padrão, ele não é meu, só meu. Não é indivíduo, não é assim, eu sou essa pessoa péssima que me relaciono mal. Eu já falei de compaixão, eu falei, gente, não é isso. Eu sou uma pessoa que se relaciona assim e dessa maneira habitual, que é violenta, porque eu aprendi isso. Eu só estou reproduzindo um modelo. Como a gente disse, essa ideia de bom ou mal, né? Ela é da nossa sociedade, ela é reproduzida e chega até nós através da nossa cultura. Uhum. Então, quando eu faço outra escolha, né, isso, eu exercito isso, então eu sou um ponto fora da curva no sentido da cultura. Eu vou educar meus filhos diferente, eu vou ter uma comunicação diferente nas minhas relações afetivas, eu vou ter uma comunicação diferente com meus pais, né? Em vez de explodir, eu vou fazer uma gestão diferente das minhas emoções. E aí aquelas pessoas ao meu entorno começam a perceber que há outras possibilidades. E você falou uma palavra importante. Temos escolhas. É importante deixar claro para quem está assim achando, não, eu sou assim, nasci assim, você assim e só e fechou. Não, temos escolhas, né? Para que a gente tenha esse desenvolver de relações saudáveis, porque a gente está no mundo e não vai ter que se relacionar, gente, não adianta. E a gente só sobrevive em relação, o ser humano precisa, né? Então, vamos tornar esse campo o mais saudável, prazeroso possível, né? Das relações, da comunicação. Mas isso que você falou, né, me abriu uma caixinha que é isso mesmo. É tão importante quando você disse assim, né? Eu senti também esse prazer e falar, temos escolha. Por quê? Eu falei que essa minha jornada, né, começou de terapia há uns 15 anos, essa história que eu contei lá atrás, né, profissional, e fui para terapia, com a CNV há 10 anos. E quando eu comecei terapia há 15 anos, eu lembro, um ano assim de terapia, não vou dizer que abordagem, enfim, mas eu entrei nesse lugar, eu sempre fui uma pessoa que tenho curiosidade, né? Não, eu falei da biologia tal, tenho curiosidade sobre o funcionamento humano, né? E eu tenho curiosidade sobre o meu funcionamento, obviamente, sempre tive. Então, quando eu comecei a fazer terapia, eu mergulhei. Né? E cheguei num ponto que tem a ver com isso que você falou, que era assim, aí eu olhava para minha relação com minha mãe, com meu pai, aquela coisa que acontece na terapia, e eu falei, tá, e aí? E eu me vi diante de algumas trocas, né, na terapia, como, o outro é assim, né, tipo, vai lá, minha mãe é assim. O que você pode, o que é que eu posso fazer? E aí eu me fiz a pergunta, o que é que eu posso fazer? Eu já entendi, né, como é e tal. Você pode fazer nada, esperar. Porque, né, não tem o poder sobre o outro. Claro, né, isso é uma coisa, mas assim, eu me senti muito impotente. Uhum. E isso é algo que a CNV trouxe para minha vida. Ela me trouxe de volta essa potência de criar a vida que eu quero. Ela me devolveu um lugar de protagonismo, né, de autonomia. Porque a CNV me ensinou assim, poxa, se você... Aí eu vou trazer uma relação familiar só para ficar mais fácil de ilustrar. Você é minha irmã, né, que é essas relações que a gente não está escolhendo. E a gente tem uma relação difícil, né, e tem uma agressividade aqui, não sei o quê. Eu entendi como isso me impacta, entendi um pouco o seu padrão. Eu acho que o passo seguinte não é, entendi, ou eu aceito ou eu vou embora. Né? Eu acho que a sociedade olha um pouco assim, né, de uma maneira mais geral, e a CNV me trouxe essa possibilidade de não, isso tudo é verdade, e agora eu posso fazer algo. O que eu posso fazer? Vou trazer bem para a prática. Eu posso comunicar para você, se você é minha irmã, o impacto que as suas ações e a sua comunicação geram em mim. Né? Uhum. Posso fazer pedidos claros, né, de mudança, de o que eu preciso para ser saudável, para me satisfazer na nossa relação. Eu posso pedir isso para você. Eu posso construir limites e sustentá-los.
Porque, claro, se eu te peço, algumas coisas você pode querer fazer, outras você pode dizer que não, ou até querer e não conseguir. Aí eu falo, bom, Nai, se você não consegue ir aqui, então eu vou construir um limite. Percebe como essas coisas que são muito ações e práticas, elas trazem a saúde. E ainda tem a realidade do outro, né? Que a gente está falando Exato. da nossa, do que a gente deseja, mas a gente vai interagir com Exato. o outro ali que tem uma realidade, uns desejos. Não é, Exato. é desafiador. Então, esse olhar, como falou, de curiosidade. É por isso que a comunicação não violenta, em relação ao modelo de comunicação, a gente, né, vai falar, e comunicação de oral, a gente vai falar, né, de as duas vias, que é a expressão e a escuta. Uhum. Esse campo eu falei da expressão. Então, né, eu digo o que me Importante. incomoda, eu com aprender a fazer pedidos claros, eu coloco limites e tal. No outro lado, a escuta, que é o que você falou. Quem você é? O que você é. Não só o que você é, o que você é capaz. Isso é ouro, viu, gente? O que você é capaz de oferecer pra mim na nossa relação. Eu digo, essa ótica me permitiu viver na realidade. Porque uma coisa é o que eu quero, quem eu quero que você seja comigo. Eu posso, você tá aí, deseja, pode pensar uma pessoa na sua vida, eu posso desejar que você, né, me nutra dessa forma, que você faça isso, que você diga aquilo, mas é só a minha desejo, é só a minha idealização. As pessoas estão muito acostumadas a idealizar as outras, é a idealização que eu faço de você. Mas a gente precisa descer, sair da idealização para a realidade. Então, dizer, ó, eu posso dizer, isso é o que eu desejo. Tirar da minha cabeça. Uhum. Então, a prática da CNV faz isso. Tirem da sua cabeça, diga pro outro, o que eu quero é isso. Como é para você o que eu quero? Você acha o quê? Dá para fazer? Você tá afim? Você tem a oportunidade de me dizer, poxa, tá, não sabia, agora eu tô sabendo. Isso aqui eu quero, isso aqui Isso não aqui dá. não. Isso impacta dessa forma, isso dessa forma. Né? Você Exato. dá, é evolutivo. Percebe como pode vir a saúde? Eu digo, Sim. a saúde, gente, vem da realidade. E aquilo que o outro disser, ó, isso aqui eu não posso, ou isso aqui eu não quero. Às vezes a pessoa quer, sabe, mas não pode. Tem, né? Eu vou falar, poxa, não vai rolar aqui. Se ela não consegue ser essa pessoa, então dizer, ou eu vou, né? Não violência também convida a gente a esse exercício. Ou eu vou. Não quer dizer que eu tenho que me separar dela ou me afastar dela, mas eu vou construir algum limite, etc. Vou procurar nutrição de algumas coisas que eu queria com você em outras relações. Né? Então, trazer essa multiplicidade que a gente fala de estratégias, né? Deixar de colocar todas as nossas expectativas em únicas relações, para trazer leveza, isso é parte, nós somos seres humanos. Né? Então, a realidade vai me trazer isso. E sempre eu tô aqui, ó, né, nesse campo, a expressão, nesse nível a gente chama de expressão honesta. Tudo é trazer a minha verdade. O que que eu quero? Eu gosto quando eu ensino expressão honesta, mais do que técnica. Eu gosto de trazer sempre uma pergunta. Eu falo, gente, e como é isso? Respondam a pergunta. Eu vou ter uma conversa com você. Antes da conversa, eu me pergunto, o que eu gostaria que ela soubesse sobre mim? Isso vai resultar numa expressão honesta. Uhum. Então não é eu vou falar sobre ela, sobre o que ela faz ou deixa de fazer, eu não vou criticá-la, percebe? Uma expressão honesta é: o que eu quero que você saiba sobre mim? Então eu quero que você saiba que eu gosto de você, eu quero que você saiba que quando você faz tal coisa, eu fico ressentida, eu quero que você saiba que eu gostaria de mais conexão, mais presença. Então, como é que eu gostaria, por exemplo, que você tivesse mais conexão e presença na minha vida? Poxa, eu queria que a gente se visse com mais frequência. Aí eu vou indo para o concreto. Isso é comunicação não violenta, né? Expressão, que é eu vou falar a minha verdade e vou fazer pedidos para você. Vou te dar a oportunidade de me contar se você, né? Se você quer dizer sim, ou se você quer dizer não. E às vezes, como eu disse, né? Às vezes você quer dizer sim, mas não consegue. E isso transforma completamente nossa vida, porque a gente deixa de viver nos pensamentos e vive na realidade. Você pode perguntar, tá, você não pensa mais sobre os outros, você não idealiza mais. Eu penso, né? Eu crio as expectativas. Só que o que que eu faço com isso? Eu já aprendi que para ser saudável, eu preciso transformar isso em realidade. Então, toda vez que eu pensar algo sobre você, eu vou checar. Toda vez que eu tiver uma expectativa sobre você, eu vou expressar.
né? Eu não sou do time relações afetivas que vai dizer, não tem expectativa, balela, vamos ter. Então eu vou nomear. Uhum. Porque a minha expectativa reflete os meus desejos com você. Eu vou expressar para saber se você também tá afim, se você pode e tal, mas eu não vou ficar sofrendo, que é o que as pessoas fazem. Com os pensamentos, as pessoas não se relacionam com as outras, se relacionam com a própria cabeça, com as ideias. Aí eu não falo nada para você, porque eu já sei o que você vai dizer. Eu não falo para você porque eu acho, né, ou que você não vai se importar. A CNV me ensinou isso. Uhum. Eu nem sempre foi assim. Então, eu diz assim, você acha que o outro não se importa? Você tá sofrendo porque acha que o outro não se importa, não fala com o outro porque acha que ele não se importa. Por que você não... Isso, Por que não pergunta? né? Toma o protagonismo da sua vida e vai lá e dizer, eu tô vivendo assim, eu sinto sua falta, eu quero não sei o quê. Tem uma ideia na minha cabeça que você não quer a mesma coisa e talvez você não se importe. E dá a oportunidade de ver se é real, porque eu tive um professor que me dizia assim, né? Se isso for verdade, pelo menos você vai dizer, é verdade, eu realmente não me importo com você. Aí ele fala, então eu vou chorar e vou lutar diante de uma realidade, que é a impossibilidade dessa relação, em vez de ficar chorando e sofrendo pela ideia de que Uma suposição ou ilusão. porque Não eu é. saio desse sofrimento que não é verdadeiro Hipotético. para Um uma sofrimento possibilidade, verdadeiro. e que é o luto. E autêntico também. E passa, porque luto, gente, vem e passa. Rapaz, Dá dá outro outro episódio, podcast, eu luto, menino. Ó, eu tô aqui impressionada, Thay. A primeira vez que eu ouvi a expressão comunicação não violenta, lá, né, os anos aí que você falou, 2016, 2017, por aí. Eu falava, como assim comunicação não violenta? Não é óbvio que a gente precisa não ser violento na comunicação? Não é óbvio. Não é óbvio. Isso eu tô falando do primeiro impacto na vez que eu vi. E assim, e você trouxe aí essa a profundidade de tantos leques que abre aí dentro desse tema e dessa forma como a gente se relaciona com as pessoas, com o mundo. Então, assim, foi muito enriquecedor. Eu vou aproveitar o gancho porque, infelizmente, chegou a nossa hora. Porque dá muito caldo aqui para milhões de assuntos. Eu acho que vai ter que ter outro, tá? Parte 2, vou dizer assim, parte 2. Vamos fazer, já combinar a parte 2 para a gente falar, parte 3, parte 4, né? Então, eu queria aproveitar para agradecer imensamente e vou sair daqui impactada, assim, refletindo, né? Mais com algumas frases aí que você trouxe, me deixou bem impactada. Então, obrigada, Thay. E espero que você tenha gostado também de participar aqui dessa resenha, que é uma cachaça boa isso aqui, né? Obrigada pelo convite mais uma vez, né? Foi um prazer, né? A gente conversou antes, eu digo, eu amo conversar, né? E é isso. Eu gosto desse modelo mesmo, fluido, porque assim como você disse que vai abrindo caixinhas. Eu tinha um roteiro, mas acho que a gente acabou indo para outros caminhos aqui, e vários insights, e tem alguns que ainda nem foram alcançados porque não deu tempo, mas assim, muita coisa aí para a gente conversar. Eu acho que é isso mesmo, tem essa amplitude, eu falei, né? A gente começou a falar da minha trajetória, o exercício profissional, acho que tem essa amplitude e essa profundidade, como eu falei, onde tem gente, né? Porque, no fundo, eu até comecei dizendo isso, né? Exatamente pela leitura, né, cultural que as pessoas fazem da comunicação não violenta, né? Hoje, dizendo, eu trabalho com relações humanas, é isso, a gente quer identificar a forma que a gente se relaciona, transformar isso, aprender outros recursos, né? Tomar consciência, aprender a fazer gestão das emoções, etc. Tudo isso a CNV me ajudou, sem dúvida, né? Mas como é difícil as pessoas alcançarem que esse nível tem a ver com tudo isso, né? Porque eu ia dizer, não é um jeito de falar, de naná. Eu falei, bom, então vamos falar sobre o que a gente precisa falar, que é precisamos mudar a forma que a gente se relaciona. E aí eu vou lá para a sua primeira questão, lá atrás na biologia. Vou voltar para fazer esse arco, né? A pergunta continua a mesma, que é a vida. Não, para responder essa pergunta? Não, é só inspiradora, né? Deixar aí para todo mundo que é a vida. Exato. Então, e posso fechar pode então? Sim, não vou responder essa pergunta porque, né, quem sou eu para dizer o que é a vida? É uma pergunta eternamente aberta, né, na verdade. Aberta. Mas vou deixar as últimas palavras. Mas eu me lembrei de, né, um dos meus professores de CNV alguns anos atrás, acho que isso foi em 2018.
eu fui fazer uma vivência com ele e a vivência dele tinha esse centro e ele disse assim, para mim, viver a não violência é saber por que eu faço aquilo que eu faço, né, a todo momento. E aí eu me lembrei, né? Então, a vida, eu não sei o que é, mas a vida que eu busco viver é saber o que eu faço, porque, né? Porque eu faço o que eu faço. E eu digo, não a todo momento, mas sempre que possível, na maior parte do tempo. Né, que eu digo, é viver conectada a isso. Eu sei porque eu estou aqui hoje com você, entende? Eu sei porque eu estou bebendo essa água, eu sei. Então, isso é tomada de consciência, isso é tomada de responsabilidade, que é outra palavra que acho que não tinha surgido aqui hoje, mas a gente fala muito na não violência sobre isso, né, sobre essas emoções e tal. Então, e tem a ver com o que eu disse do protagonismo. Né? Acho que a CNV, essa prática trouxe isso para minha vida, que é eu saber por que eu faço as coisas que eu faço e estar, né, aprender a estar muito confortável na minha própria pele, né, a partir dessa ótica de vida. Eu acho que tenho vivido assim, acho que inspiro as pessoas muito nesse lugar, né? E as pessoas dizem, nossa, as pessoas me ouvem, quero ser como você, não sei o que, não. O que elas querem, na verdade? Elas querem estar bem na própria pele, porque essa é uma necessidade humana também. E uma sociedade que está pautada naquilo que é certo, naquilo que é errado, gente, não permite que ninguém esteja bem sob a própria pele. Eita, aqui vou deixar todo mundo ir para casa com essa agora. Ave Maria. Então, acho que é sobre isso. Obrigada a você que está ouvindo, assistindo a gente. Foi um prazer imenso e até a estarei próxima. de volta quando quiserem. Eu amo fazer isso aqui, né? Me aguarde. Conversas significativas. Me aguarde, venha de lá. É isso aí.